Muito boa tarde, senhoras e senhores. Nós damos início agora à sessão solene da Câmara Municipal de Vereadores de Passo Fundo, proposta pela mesa diretora e aprovada por todos os vereadores, com a finalidade de homenagear os 30 anos de existência do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONDICA, pelos serviços prestados em prol da comunidade passofundense, com ações que visam promover o bem-estar e a qualidade de vida de crianças e adolescentes da nossa cidade, através das políticas sociais básicas de educação, saúde, recreação, esportes, cultura e profissionalização. Convidamos as autoridades a seguir para compor a mesa oficial da homenagem dessa tarde. O presidente da Câmara de Vereadores de Passo Fundo, Rafael Colucci. O vice-prefeito municipal de Passo Fundo, João Pedro Nunes. E nesse momento nós convidamos os líderes de bancada para que conduzam até o plenário a presidente do CONDICA, Salete de Souza. Nesse momento, nós agradecemos a todos os que se fazem presentes aqui no plenário 7 de agosto, respeitando os protocolos de saúde e distanciamento social, fazendo uso correto das máscaras e do álcool em gel, para promover uma atividade segura nesta tarde. Queremos registrar também a presença das autoridades citadas pelo protocolo nesse momento: Marcos Cavalheiro, da Associação Olímpica; Luiz Farias, primeiro ex-presidente do CONDICA; Paulo César Carvalho, Secretaria de Segurança, de Bento Gonçalves; secretário Saul Spinelli; Maria Pivoto, da Associação Beneficente Lucas Araújo; Marinês De Biasi, da APAS; Catarina Lutz; Alair Humberto Lago, diretor do CASE; Catiane Pérez, Associação Educativa Agostini; Carlos Alberto Oliveira, coordenador do Esporte Clube Vila Nova; Maria Olinda Sten Costa, ex-presidente do CONDICA;
Aline Guelzer, conselheira tutelar da 2ª Microrregião. Clédio Patias, conselheiro tutelar da 1ª Microrregião. Lúcio Alebrante, presidente da SAMI. Sebastião Reis, presidente do SEAMES. Irma Severina, presidente do Lar Ivone. Milton Menezes, da ONG Amor. E o coordenador dos conselhos municipais, Ronaldo Severo. Pedimos escusas às autoridades presentes que não tenham sido referidas pelo protocolo. Ainda em tempo, o Marlon Moraes, representante da APAI, se faz presente conosco também nessa solenidade. E para proceder com a leitura da agenda dessa sessão solene, passamos a palavra ao presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Passo Fundo, o vereador Rafael Colucci. Pode quebrar o protocolo agora. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene, cumprimentando as autoridades que integram a mesa e demais que nos visitam nesse ato, a imprensa e os senhores e as senhoras. Antes de chamar aqui para cantar o hino nacional, gostaria de chamar aqui para sentar conosco na mesa o nosso vereador e secretário municipal de Assistência Social e Cidadania, Saul Spinelli. Inicialmente, então, convido a todos para cantarmos o hino nacional brasileiro.
A Câmara de Vereadores de Passo Fundo aprovou por unanimidade a proposição de autoria da mesa diretora com a finalidade de homenagear o Condica pelos seus 30 anos de atuação no nosso município e pelos relevantes serviços prestados à nossa comunidade. Então, em nome da professora Salete, dessa mesa aqui, do Leãozinho, do nosso prefeito, sempre gosto de frisar aqui, já pedi até licença para o João Pedro, que nós temos 2 prefeitos aqui na nossa cidade. Nós temos o João Pedro e o Pedro, mas o João Pedro, por ter sido 2 vezes secretário de assistência social, vereador, então nós temos esse carinho também e essa liberdade de dizer que nós temos 2 prefeitos. E também o nosso amigo e querido vereador licenciado e secretário da assistência social, Saul Spinelli. Sejam todos bem-vindos. É um prazer dividir essa mesa aqui nessa solenidade importante que reconhece os 30 anos do Condica. Ver aqui nessa tarde também muitos ex-presidentes, sem dúvida o reconhecimento de todo esse trabalho a todos vocês que fizeram parte, fazem e ainda vão continuar fazendo a história para o nosso município através dessa entidade aí que a gente reconhece muito aqui na Câmara de Vereadores. Eu vou chamar, nesse momento, a nossa vice-presidente, vereadora Janaína Portela, para fazer o uso da tribuna representando a Câmara de Vereadores na nossa fala. Boa tarde, mesa diretora, na presença do nosso vereador Rafael Colucci. Cumprimento em especial o nosso vereador e secretário da Assistência Social, Saul Spinelli, representando o executivo, nosso vice-prefeito João Pedro Nunes, e a nossa homenageada em nome do Condica, hoje presidente Salete Souza. Cumprimento todos os ex-presidentes do Condica e todas as pessoas envolvidas nesta causa. E o nosso Leãozinho, figurativo aqui, mas que sem ele as ações do Condica não trarão o resultado necessário às nossas crianças e adolescentes. Hoje estamos nesta sessão solene em homenagem aos 30 anos do Condica. Solicito ao nosso colaborador, Miqueias, a passagem de um vídeo. Correr, brincar, estudar. Esses são alguns direitos básicos da criança e do adolescente assegurados por lei pelo ECA. E em Passo Fundo, há 30 anos, uma política pública garante a proteção dos pequenos. Isso porque em 1991 foi sancionada a matéria que criou o Condica,
O Conselho é o órgão responsável por formular a política municipal, mas muito mais do que isso, busca assegurar aos pequenos o tratamento com dignidade e respeito e o direito à convivência familiar e comunitária. É um conselho de direito, então é um órgão autônomo, paritário, que tem o mesmo número de conselheiros da sociedade civil organizada e governamental, né? São 26 conselheiros, 13 governamentais e 13 da sociedade civil organizada. Ele é um conselho que a função do CONDICA é de fiscalizar toda a rede de proteção do município de crianças e adolescentes. E desde a sua criação, muitos avanços foram conquistados e outros ainda estão por vir. Se nós analisarmos que o ECA surgiu, o Estatuto da Criança e Adolescente, em 1990, e em 1991, já Passo Fundo se preocupava em fundar o CONDICA, o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, é uma longa caminhada, 30 anos, mas se nós pensarmos em termos de progresso, é pouco tempo ainda, né? 30 anos é novo. Mas hoje o CONDICA tem assim, uma visão de toda a rede de proteção da criança e do adolescente, inclusive o CONDICA também faz as eleições do Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar é ligado ao CONDICA. Então, eu penso que foram muitos avanços. Por ser um órgão normativo, deliberativo e controlador da política municipal, é formado por diversas entidades importantes da rede de proteção. Para participar, são entidades que trabalham com crianças e adolescentes. E o município, os conselheiros governamentais, quem determina é o prefeito, é indicado pelo prefeito. Então, os órgãos do município, da prefeitura, já fazem parte do CONDICA por indicação do prefeito. E as outras entidades têm que solicitar inscrição no CONDICA, desde que elas atendam crianças e adolescentes, passa por um processo, e aí se os projetos, se o trabalho é realmente realizado com crianças e adolescentes, eles têm inscrição no CONDICA. Hoje nós temos, nesse ano de 2021, 22 entidades inscritas no CONDICA, onde 13 são conselheiras. As reuniões ordinárias do Conselho acontecem uma vez por mês. O CONDICA, então, se reúne ordinariamente todas as primeiras quintas-feiras do mês e extraordinariamente quando é necessário, para discutir algum assunto que tenha surgido que não possa ser planejado para a plenária seguinte. E nas plenárias a gente analisa todas as demandas do mês, todos os anos são analisados os planos de ação do ano vigente das entidades, dos programas do município também, que trabalham com crianças e adolescentes, e os relatórios de atividades do ano anterior. Também de todas as entidades e dos programas municipais que trabalham com crianças e adolescentes. O CONDICA também é o órgão responsável por definir as prioridades e controlar as ações de execução, captação e aplicação de recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E você pode colaborar com isso. Todo mundo pode fazer doação para o fundo, mas qual é a nossa maior doação? É do imposto de renda. Agora, em dezembro, os contribuintes podem destinar 6% do imposto de renda devido para o Fundic. E em abril, quando ele faz a declaração em abril, ele pode destinar 3%. Então, nós estamos assim numa campanha para aumentar essa arrecadação. Nesse ano, nós tivemos os projetos que também é o CONDICA que promove, de chamamento público. 17 entidades conseguiram os recursos. Nós tivemos 5 entidades com 55 mil e 12 entidades com 75 mil. E essas entidades vão aplicar com as crianças e os adolescentes que eles atendem. Esse recurso
Qual é a capacidade? Quanto o Fundica arrecadou agora em 2021? 1.159.001 centavos, que eu não me lembro. Quanto nós teríamos a capacidade de arrecadar só das pessoas físicas? As empresas, a maioria, a gente já consegue que façam a destinação. Mas só da pessoa física, Passo Fundo tem capacidade para arrecadar 16 milhões, que poderiam ir para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e também para o Fundo do Idoso. Quer dizer, é dinheiro de Passo Fundo, que poderia ficar em Passo Fundo, está indo para Brasília. Então, nosso trabalho, a nossa conscientização é para que as pessoas deixem aquilo que é possível, que fique aqui em Passo Fundo. E por todo o trabalho realizado pelo Conselho e sua importância para a sociedade, a vereadora e vice-presidente da Casa, Janaína Portela, propôs o reconhecimento pelos 30 anos de atuação. Ele é um conselho muito importante, Cláudia, porque ele traz toda a verificação das atribuições e serviços que são prestados pelas organizações não governamentais do município de Passo Fundo, fazendo a averiguação, a fiscalização, o acompanhamento das atividades que são desenvolvidas na área da educação, dos esportes, da cultura, do lazer das nossas crianças, se elas estão sendo devidamente protegidas em seus direitos, enquanto crianças e adolescentes, sendo priorizada a sua formação integral, toda ela quanto ao seu desenvolvimento físico e mental, e a verificação de que esses direitos estão sendo protegidos e atendidos da melhor forma possível. E os recursos públicos sendo canalizados para essas instituições e com o devido destino correto. Eu acho que esse é o avanço. Proteger mais, cada dia mais. Que as crianças tenham os seus direitos garantidos. Crianças e adolescentes têm os direitos garantidos, né? Seja de educação, da cultura, do lazer, da saúde, da família. E é isso que o Condica, eu acho que os avanços são esses, da gente ter este conhecimento do que ocorre em Passo Fundo. Esse vídeo, ele nos traz muitos esclarecimentos. Apenas para pontuar, a Lei Municipal 2679, de 1991, foi que instituiu o nascimento do Condica em Passo Fundo, que neste ano está completando seus 30 anos. Esta homenagem, justa homenagem, ela é uma iniciativa da mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores, que faz esse reconhecimento a um trabalho que está sendo desenvolvido nessas 3 décadas a muitas mãos. Vamos logo estabelecer e reconhecer os nomes dos ex-presidentes que o Condica já teve em sua história. Hoje personificado na pessoa da Salete, que está aqui conosco na mesa, mas se não fosse não só a mão de todos esses ex-presidentes, mas todas essas entidades que estão aqui sendo homenageadas conjuntamente, não haveriam esses trabalhos que são canalizados em prol das nossas crianças e dos nossos adolescentes. O Condica, ele presta um serviço obrigatório estatuído pelo Código de Defesa do Consumidor, e a sua atenção é a toda a formação integral da criança e do adolescente. Quando falamos formação integral, estamos falando não só do alimento, do alcance do inicial e necessário à sobrevivência, mas estamos falando de educação, de cultura, de lazer, de esporte, de crescimento digno, saudável, em sua integralidade, físico e mental. Que as famílias sejam acompanhadas e os valores sociais garantidos para uma formação saudável de todo um contexto. O Condica formula as políticas municipais de proteção e defesa à criança e as ações de execução e captação dos recursos relativos decorrentes do imposto de renda vão para o Fundica. Por isso, hoje convidamos para estar na mesa também, simbolicamente, o Leãozinho. Em razão de que esse fundo ele é formado
de doações e a principal fonte de doação é a nossa declaração do imposto de renda. A doação ela é feita através da declaração, em que a pessoa pode optar por doar de 1% a 6%, em dezembro até 6%, em abril 3%. É importante nós trazermos essas informações, porque a informação faz a diferença. Muitas vezes as pessoas não contribuem porque passou-se o tempo e a desculpa é a burocracia. Mas quando nós esclarecemos, somos meios de auxílio para que mais e mais pessoas façam doação, como a Salete referiu e o Executivo, na Semana do Município, o prefeito Pedro Almeida trouxe esta informação. Passo Fundo tem uma possibilidade de arrecadação retornando diretamente ao Fundica em torno de 16 milhões de reais, que não iria para um rateio geral dos recursos federais, e sim retorno direto ao Fundica e ao Fundo do Idoso, também é importante reportar. Só que nós estamos tendo esse retorno em 10%. Falta-nos o quê? Informação. Eu acredito que todos nós possamos estar munidos de informação ao outro para fazermos a diferença e buscarmos que, no próximo ano, agora, daqui 2 meses, um desafio, sempre que nós estamos movidos, todos os vereadores aqui, sempre por desafios, um desafio positivo, legal e que é meritoso, que nós consigamos alcançar o máximo de pessoas nas informações, porque essa informação ela é federal, essa informação está nos meios de comunicação no horário nobre às vezes, mas nós temos que atingir o coração das pessoas que estão perto de nós, para que esse recurso efetivamente retorne mais e mais diretamente às nossas instituições, que trabalham sem contrapartida, sem remuneração, e sim olhando ao bem das nossas crianças e adolescentes. Gostaria de passar agora uma solicitação dos slides dos ex-presidentes. Miqueias, por favor, e vou fazer a solicitação do Condica, da leitura de uma pessoa muito importante na história do Condica, que é a nossa Noeli Sagebim Albuquerque. Não visualizei familiares da dona Noeli, se estão ali, meus vizinhos, inclusive, mas a dona Noeli, ela representa muito ao Condica e as suas doações. Eu fui aluna de catequese da dona Noeli. Noeli nasceu em 31 de maio, na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, filha de Mário Sagebim e Yolanda Rabat Sagebim. Junto aos seus 7 irmãos, passou sua infância e adolescência naquela cidade, onde realizou seus estudos de formação profissional na Escola Normal Assis Brasil, então habilitando-se a exercer a função de professora. Com 17 anos, foi convidada a ministrar aulas no orfanato no interior do município de Pelotas, coordenado pela Igreja Episcopal Brasileira, onde mais de 20 internas recebiam aulas e atividades diversas, visando ao desenvolvimento de suas aptidões. Nesse orfanato, ela permanecia durante toda a semana, morando no próprio local e retornando para casa somente aos finais de semana, de 15 em 15 dias, quando apenas então tinha o convívio familiar. Aos 18 anos, foi nomeada pelo governo do estado do Rio Grande do Sul para assumir uma escola no distrito de Torrinhas, interior do município de Pinheiro Machado. Lá trabalhou sozinha por 2 anos, com classe multisseriada, onde além de ser professora, também exercia o cargo de diretora da escola, assumindo ainda o curso supletivo noturno do grupo escolar de Torrinhas. Nesse período, morava em um quarto no hospital daquele distrito. Ao mudar-se para Porto Alegre, após cursar administração escolar, foi convidada para trabalhar junto ao Centro de Pesquisas e Orientações Educacionais da Secretaria de Educação do Estado, como orientadora pedagógica nas escolas de Porto Alegre. Junto com Margarida Cirangelo,
elaborou os livros de matemática para alunos e professores de 1ª a 3ª séries do Estado. Ingressou, então, na 1ª turma do curso de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica de Porto Alegre, inconcluso devido ao seu casamento com o médico pediatra passofundense Dr. Antônio Marinho Albuquerque, que veio a falecer apenas 10 anos após o matrimônio. Desta união nasceram 3 filhos, a Ana Cristina, Cristiane e o Antônio Luiz Antônio, que hoje trouxeram a imensa alegria e a felicidade de 4 netos, a Rafaela, a Isabela, a Vitória e o Antônio. Quando passou a residir em Passo Fundo, foi nomeada para a Escola Fagundes dos Reis, sendo posteriormente designada como fiscal da Escola Normal Regional Santa Cruz de Notre Dame, além de ministrar aulas de filosofia. Lecionou também no Bom Conselho e na Escola Notre Dame. Em 1970, a convite do então prefeito César Santos, assumiu a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Posteriormente, seguiu sua vocação, voltou-se cada vez mais para o trabalho assistencial e voluntário, assumindo a presidência de inúmeras instituições, como a Casa Lar de Passo Fundo, a Liga Feminina de Combate ao Câncer, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, CONDICA, a Associação de Pais e Amigos Excepcionais, a PAI, estando à frente também da 5ª Coordenadoria Regional APEANA, atendendo a 36 municípios. Junto com representantes de diversas entidades que atuavam em Passo Fundo na área da criança e do adolescente, em setembro de 1991, participou de ações que culminaram na criação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONDICA, previsto pela então Lei 8.069 de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando da eleição da 1ª diretoria do CONDICA, Dona Noeli foi escolhida como a primeira presidente deste Conselho de Direitos, que está completando seus 30 anos de existência. Dentre as homenagens que recebeu, citam-se: destaque no Rio Grande do Sul em Educação e Cultura, Prêmio por Qualidade Comunitária em Prestação de Serviços, Diploma de Honra ao Mérito, concedido pela Câmara Municipal de Passo Fundo, título de Educadora Emérita na 15ª Feira do Livro, prêmio na categoria Promoção de Cidadania e Adolescente, instituído pelo CONDICA, e o título Cidadã Honorária de Passo Fundo. Dona Noeli, como era chamada, desde muito jovem, desde sua adolescência, dedicou sua vida em prol dos desassistidos, das crianças, dos adolescentes necessitados, com um olhar especial, bem como de políticas públicas que lhe assegurassem os cuidados e as devidas atenções tão merecidas. Miqueias, o último vídeo, por favor. Ah, já passou? Eu fui falando e não visualizei. Era isso, muito obrigada pela atenção de todos. Agradeço à vereadora Janaína Portela pelas suas palavras em homenagem aos 30 anos do CONDICA. Para concretizar e perpetuar essa homenagem, o Poder Legislativo do município de Passo Fundo entrega a presente placa de honra ao mérito. Solicito ao mestre do cerimonial que proceda com a leitura da placa concedida nessa tarde ao CONDICA. Antes ainda, gostaríamos também de saudar a presença dos familiares dos ex-presidentes e presidentes do CONDICA, como referido pela vereadora Janaína. Estado do Rio Grande do Sul, município de Passo Fundo, Câmara Municipal de Vereadores, honra ao mérito. A Câmara Municipal de Vereadores concede o presente título de honra ao mérito ao CONDICA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Passo Fundo, pelos 30 anos de serviços prestados à comunidade passofundense. Uma iniciativa da mesa diretora, aprovado em plenário por unanimidade. Passo Fundo, 30 de setembro de 2021, assina o presidente Rafael Colucci. Convido a vereadora Janaína
também a nossa Salete e os demais vereadores também para fazer a entrega da placa aqui de honra ao mérito a presidente do Condica, Salete de Souza. Venha do meu ladinho, pessoal. Aqui, do lado da vereadora. Cadê a Grazi? É pro Carlos. Tem vez olhando. Mandei pro gabinete as gurias, a onça e o leão. Cadê a foto? A onça e o leão. Obrigado, vereadora. Tá bom. Chegar em casa com o cheiro do leão, do cachorro. Também gostaria aqui de dar um abraço ao nosso querido ex-vereador Ronaldo Rosa, coordenador dos conselhos, que esteve junto conosco aqui nessa reunião com a professora Salete, também gostaria de mencioná-lo. E agora convido para fazer uso da tribuna, na homenagem dessa tarde, a presidente do Condica, Salete de Souza. Tá bom. Boa tarde a todos. Cumprimentamos o nosso amigo, o João Pedro Nunes, que representa o Executivo. Cumprimentamos o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, senhor Rafael Colucci, e os demais vereadores. Cumprimentamos o coordenador dos conselhos municipais, senhor Ronaldo Rosa, e os representantes dos demais conselhos de Passo Fundo. Cumprimentamos o senhor Saul Spinelli, secretário municipal de Cidadania e Assistência Social, e cumprimentamos a todos e a todas os presentes. Agradecemos à mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores por esta sessão solene em homenagem aos 30 anos do Condica.
Agradecemos ao coordenador dos conselhos, senhor Ronaldo Rosa, por ter intermediado essa sessão solene entre a Câmara de Vereadores e o CONDIC. Agradecemos às autoridades presentes, às entidades inscritas no CONDICA que enviaram representantes e a todos os presentes. Agradecemos ainda à mesa diretora e aos conselheiros da gestão 2019 e 2021, que encerram sua gestão nesse mês, mas não o seu trabalho e a sua dedicação ao CONDIC. Sinto-me muito honrada em representar o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente neste momento em que completa 30 anos. O Estatuto da Criança e do Adolescente tinha apenas 1 ano e a comunidade de Passo Fundo, na figura do prefeito Ayrton Dipp, no dia 26 de setembro de 1991, promulgou a Lei 2679, que criou o CONDIC. Tendo como primeira presidente a senhora Noeli Albuquerque. E a partir da dona Noeli, foram mais 15 gestões, o que totalizaram 370 conselheiros, que dedicaram seu tempo voluntariamente para garantir que crianças e adolescentes de Passo Fundo tivessem seus direitos assegurados. A todos e também àqueles que trabalharam no anonimato, o nosso agradecimento. Esta homenagem que o CONDICA recebe é por todo o trabalho, comprometimento e amor que foi dedicado a crianças e aos adolescentes. Aos ex-presidentes do CONDICA, que se fazem presente nesta solenidade, a nossa alegria pelo encontro. Aos que não puderam vir, nosso agradecimento, e aos que já estão em outro plano, que o bom Deus o recompense pelo bem que espalharam. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 227, diz: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a crianças e adolescentes e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Em 1990, foi publicado o Estatuto da Criança e do Adolescente. E em seu artigo 3º afirma que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral, e com direito às oportunidades e facilidades a fim de lhes proporcionar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. O Brasil reconhece crianças e adolescentes como sujeitos de direito. E o ECA institui o Conselho Tutelar, guardião da garantia de direito. A partir daí, o trabalho infantil é crime. Lugar de criança e adolescente é na escola, no teatro, nos parques, nas brincadeiras, sempre sob o olhar cuidadoso de um adulto que precisa protegê-lo. Trabalho é para os adultos. Entre o mundo ideal e o mundo real existem diferenças. Para que seja garantida a proteção integral determinada na lei para todas as crianças e adolescentes, que são prioridades absolutas na sociedade, são necessárias ações interligadas da família, das entidades que atendem as crianças e adolescentes, do poder público e da rede de proteção. Em 2021, são 22 entidades inscritas no CONDICA e 11 programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social. Estas ações atendem crianças e adolescentes e suas famílias,
com acolhimento, proteção e orientação. Muito se avançou, mas muito é necessário avançar, porque a proteção ainda não chegou a todos que necessitam. É necessário identificar as fragilidades, trabalhar em rede, agilizar a forma com que os recursos cheguem às meninas e os meninos, para que os vínculos possam ser fortalecidos e atender de forma adequada quem precisa ser acolhido e protegido. O acolhimento, a proteção, o carinho são valores que levarão para a vida adulta e fará a diferença na comunidade onde que habitam. As crianças e adolescentes com deficiência precisam ser vistas sobre a óptica das necessidades que precisam ser superadas e com métodos adequados para o seu desenvolvimento. São necessários investimentos para que a inclusão seja integral. Muitas vezes é necessário um tratamento diferenciado para que se atinja a igualdade. Aproveito a oportunidade para convocar a sociedade passundense para que destinem o percentual do imposto de renda para o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente. E que esses recursos cheguem de forma ágil a quem se destina, as meninas e os meninos, que têm o direito a uma infância e adolescência como é garantida por lei, com o desenvolvimento integral, pois com poucos recursos, pouco se pode realizar. Hoje nós trazemos aqui o nosso leãozinho, que é o símbolo da arrecadação do fundo, e que ele foi uma ideia do prefeito Pedro Almeida e uma realização do Grupo Os Peraltas, intermediado pela Secretaria Municipal de Assistência Social. E para finalizar, que não percamos a capacidade de nos indignar frente às injustiças, à violência, ao desrespeito aos indefesos. É dever de toda a sociedade procurar proporcionar uma vida com dignidade para todos. Mais uma vez agradecemos a todos os 370 conselheiros que passaram e estão no Condica, para todos os ex-presidentes que dedicaram muito do seu tempo para fazer nós chegarmos a essa homenagem hoje. Por toda essa construção que hoje recebe homenagem, agradecemos à Câmara de Vereadores por tão honrosa distinção. E agradecemos também a todos os presentes. Muito obrigada. Agradecemos, professora Salete de Souza, pelas suas palavras nesse momento de justa homenagem e parabenizamos pela importância do trabalho social realizado pelo Condica em nossa cidade. Também agora solicito ao mestre de cerimônia para um último comunicado. Isso aí. Nós só gostaríamos de avisar os parlamentares que faremos a foto oficial aqui, o encerramento da sessão e depois haverá a realização do plantio de uma muda que representa as ações da escola. Desculpe, eu preciso pegar a informação aqui. A PAI vai estar realizando, então, a realização desse plantio de uma muda de árvore aqui no pátio da Câmara de Vereadores, para que fique registrado e marcado esse momento de homenagem, né, e esse momento de conquistas no mercado de trabalho. Pois não. Pode falar no microfone sem problema, presidente. Liga ele só para isso. A PAI tem um projeto muito lindo de inclusão. São 30 alunos que trabalham no viveiro da PAI, que é um convênio com a Cotrijal. Então, eles trouxeram hoje, deste viveiro, desta prova de inclusão, onde esses alunos estão trabalhando, e eles vão distribuir essas mudas para os ex-presidentes do Condica e para os senhores vereadores. Uma forma de nós homenagearmos
agradecermos um pouco desta homenagem, retribuirmos e que também para que se conheça um pouco dos projetos que são desenvolvidos pelas entidades. Mais uma vez, agradecemos a presença de todos nessa tarde e após a execução do hino rio-grandense e da música símbolo do município, fica encerrado a presente sessão. Tenha todos uma boa tarde.